Olha, como em todos os anos, junho e julho, com as festas juninas, a soltura de balões volta a preocupar as autoridades. Além dos riscos de incêndios em áreas urbanas e de vegetação, essa prática também representa uma ameaça à segurança da aviação civil. Para alertar a população sobre os perigos e reforçar as ações de prevenção, o governo federal lançou uma campanha nacional de conscientização. Sobre isso, nós conversamos agora com Carla Santos, coordenadora-geral de gestão da aviação civil, a quem eu agradeço pela presença aqui no SBT News. Muito obrigado, Carla, pela presença. Boa tarde. Boa tarde, obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho sobre essa questão que é tão importante para a aviação civil. Agora, Carla, qual é o principal objetivo da campanha lançada pelo governo e qual mensagem vocês querem transmitir à população nesse período de festas juninas? A campanha ela tem por objetivo conscientizar a população, né, sobre os riscos envolvendo a soltura de balões, esses riscos para a aviação civil, né? O que acontece é que esses objetos, uma vez lançados, né, eles se tornam objetos não controlados que vão compartilhar o espaço aéreo com as aeronaves em voo, né? E eles ficam sob a ação do vento. Então, ele pode, né, a gente não consegue controlar velocidade, altitude, nem a distância que esses balões, né, a trajetória que esses balões vão seguir, né? Então, eles podem cruzar a trajetória de aeronaves em voo, eles podem cair em áreas aeroportuárias, áreas de operações de aeroportos, né, onde ali a gente tem tanques de combustíveis, onde a gente tem as próprias aeronaves que podem ser danificadas, né? E além dos riscos para a aviação civil, também tem os riscos ambientais, né? Ele pode cair em áreas e provocar incêndio em áreas de vegetação e também em áreas urbanas, né? Atingindo fiações elétricas, né? Redes de alta tensão, provocar incêndios que podem atingir residências, escolas, hospitais. Agora, Carla, para quem pretende soltar um balão ou não, acredito eu não sei, mas existe alguma autorização prévia para isso? Existe aqui no Brasil, não é isso? Para balões não tripulados, ele é considerado uma prática ilegal, né? Ele é um crime. Então, para essas situações, não há regulamentação, não há o que ser regulamentado. O que existe que é diferente um pouco, né? São a prática do balonismo, que são aqueles balões que são controlados. E aí, sim, existe todo um requisito regulamentado para que possa acontecer essa prática. Então é crime quem tentar soltar balão. Não tem essa de pedir autorização prévia ao governo e a nenhum órgão estadual. Quais as consequências legais para quem fabrica, comercializa ou até transporta ou também solta balões? Isso, ele é considerado crime, né? Está previsto na Lei de Crimes Ambientais, com penas previstas de reclusão de 1 a 3 anos e também multa. E no caso, quais as orientações a senhora daria para quem presencia um balão, a soltura de balões, ou identifica essa prática na região? Como denunciar? A orientação realmente é que se faça a denúncia, né? A primeira ação é denunciar aos órgãos, à polícia, ligue no 190, e ocorrendo em área aeroportuária, que também se faça o reporte, né? Existe uma página, o Portal Único de Notificações, onde é possível fazer esses reportes, essas notificações, e ali colocar várias observações, como localização, altitude, região, e que vão ajudar as autoridades do setor de aviação civil nesse acompanhamento da soltura de balões. O curioso, né, Carla, é que a prática é um crime e ainda há pessoas fazendo e comercializando balões, né? Há venda no país. Sim, a venda, né? E a gente acredita que a questão da soltura de balões, ela ainda está muito associada à questão de lazer, de festa, né? Por estar aí muito associada às festas juninas. Mas o que a gente observa é que hoje a soltura de balões elas não está mais restrita aos meses de junho e julho, né? A gente observa primeiro uma crescente nesses reportes de avistamentos, de ocorrências
com balões, especialmente no estado de São Paulo e Rio de Janeiro, e também nos meses de maio, junho e julho, né, onde a gente observa aí um aumento de 40% nesses reportes, né? Mas ao longo de todo o ano ele também acontece, né? E ele está associado às festas. Um exemplo, grandes eventos, né? Como por exemplo jogos. Agora que a gente está nessa época coincidindo, né? Mas a gente está na época de Copa do Mundo, também existe essa prática. Agora, Carla, a tecnologia utilizada na aviação hoje consegue identificar e monitorar balões em tempo real ou a prevenção ainda depende principalmente da conscientização da sociedade? Não, na aviação civil, infelizmente, a gente ainda não tem uma tecnologia que nos ajude aí a acompanhar, a monitorar esses objetos, né? A prevenção ainda realmente é a melhor ferramenta que a gente tem para evitar acidentes e tragédias aí mais graves. É algo muito perigoso, né? Porque um acidente é uma tragédia, caso uma aeronave chegue perto de um balão desse, né? E o que a gente percebe nas imagens aí, olha, é lamentável a gente ver isso, né? Há alguma prática que é crime, é proibido no Brasil e a gente percebe ainda muita gente soltando. Sobretudo também, Carla, na região Nordeste, por causa das festas juninas. Eu sou de Pernambuco lá e não agora, mas há um tempo a gente via muito balão na região, em outros estados também, por causa da prática, né? Por causa do mês. É isso, como eu comentei anteriormente, né? É porque essa prática ela ainda é muito associada a essa questão dessa festa, né? Que ocorre aí no mês de junho e julho. E a tradição, lógico, a tradição ela deve ser mantida, ela deve ser respeitada, né? Mas a gente tem que entender que há um limite entre aquilo que é uma prática saudável e aquela prática que é um risco, né? E no caso da soltura de balões, ela é uma prática que é um risco, não só para a aviação civil, não só para aquelas pessoas que estão em voo, que estão no ar, mas também para aquelas pessoas que estão em solo, né? Porque, como a gente comentou, é o incêndio na vegetação, é um incêndio numa área residencial, que aí pode atingir hospitais, escolas, né? Se atingir a rede de alta tensão, ela pode deixar uma população desabastecida de energia também. Como um aumento de focos de incêndio durante o período de estiagem, né? Lá em Brasília é uma região bem problemática, né? Até o mês de novembro, porque a região é seca, muito seca, né? E balão é uma tragédia naquela região, né? Ou seja, preocupante também, né, doutora? Isso, com certeza. Independente do local, né? E como a gente fala, o que a gente procura aqui até com essa campanha não é falar sobre uma redução do número de ocorrências de balão, né? O que é mais importante para a gente, para a aviação civil, principalmente que trabalha com prevenção, é que não ocorra o lançamento de balão, né? Então, que não exista essa prática de soltura de balões, independente da região, independente da época do ano. Então vamos reforçar aqui, é crime soltar balão, não deve soltar balão aqui no Brasil. E quem observar, doutora, é só ligar no 190, é isso? Isso, 190. Ok. Conversamos com Carla Santos, coordenadora geral de gestão da aviação civil, a quem eu agradeço pela disponibilidade de falar com a gente aqui do SBT News. Muito boa tarde e um ótimo final de semana.